Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Essa é a temporada do Cronista Responde sobre o Mundo Lean, ou o Mundo Lean Manufacturing Intelectual. Nesta temporada eu estou abordando sobre o desperdício intelectual, que é pouco falado em muitas organizações e corporações devido ao mundo antiético em relação à desumanização do trabalho e até mesmo da família. E no episódio de hoje iremos falar sobre o significado da manufatura enxuta sexual. Nesse documentário eu vou falar pelo menos sobre os conceitos básicos referentes a isto. Antes de mais nada, comece a seguir o meu perfil aqui no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Instagram, e se inscreve no meu canal e ative o sininho para mais informações, ok? O primeiro tópico que vamos abordar nesse episódio é sobre produção sexual. O ser humano que é maturo para a reprodução de outra vida produz hormônios capazes de realizar não apenas a reprodução, mas também estimula a produção de hormônios responsáveis pela qualidade de vida no trabalho e na vida pessoal de forma prazerosa. No homem, este hormônio é conhecido como testosterona, que age como formador dos órgãos sexuais masculinos e impulsionador do sexo durante toda a fase sexual da vida masculina. Durante uma fase, existe a andropausa, que é quando a testosterona começa a diminuir, mas é quando os homens chegam a uma idade bem avançada, e passam a ter esse tipo de desregulamento hormonal, mas que pode também ser reposto por medicação. Na mulher, os principais hormônios para a vida sexual são o estrógeno e o progesterona. O primeiro funciona para a formação e manutenção do sistema reprodutor e sexual feminino. E o segundo, que é o progesterona, serve para a manutenção do ciclo menstrual, fertilidade e a produção do leite materno, que são coisas fundamentais para a reprodução humana, mas também para a fertilidade da mulher. E para a libido também, porque quando a mulher está no período fértil, a mulher começa a produzir hormônios e começa a ter uma libido maior, no período fértil. O homem e a mulher produzem outros hormônios exclusivos e de intensidade inédita em cada organismo, que podem auxiliar ou não estes hormônios que acabei de falar. Ou seja, eles produzem hormônios exclusivos de cada sexo, mas cada homem e cada mulher produz de forma intensa diferente, E cada organismo vai ter um tipo de adaptação a outro organismo que faz sexo de uma forma diferente também. Então por isso que muitos caras e muitas mulheres que fazem sexo casualmente, sentem um clima sexual diferente com pessoas diferentes. É importante muitas pessoas falarem sobre isso, mas não é o ideal nem o recomendado por muitos médicos também, Por outros, sim. Alguns acham antiético, mas ainda é recomendado. Porém, algumas pessoas se posicionam a favor de um sexo convencional, Através da identificação psicológica do relacionamento de amizade, paquera, namoro, ou um relacionamento sexual sério, que é quando chega ao casamento, Sendo este relacionamento enxuto ou sujo, as consequências hormonais refletem no sexo ou na vida sexual, alterações que influenciam a qualidade de vida e a personalidade do indivíduo ou casal. Você se identificou com algum tipo de alteração? Será que você vai descobrir aqui nesse documentário? Bom, a identidade de gênero de muitos indivíduos pela ciência ainda pode ser considerada indeterminada, por causa da intensidade dos hormônios e a consequente maturação sexual de muitas pessoas que vivenciaram e alteraram a capacidade sexual ou a capacidade de identidade sexual. Mas o que é capacidade sexual? A capacidade sexual é o quanto o indivíduo é capaz de realizar sexo. Geralmente o homem é mais capaz de realizar sexo do que a mulher, Tanto que homens produzem mais filhos registrados, ou filhos registrados geneticamente, pelo menos, do que mulheres.
E a capacidade de identidade sexual é outra coisa. É quando o indivíduo é capaz de modificar ou alterar o fenótipo sexual de forma física ou psicológica. Então, é esse tipo de capacidade de identidade sexual, quando ele é capaz disso. Os relacionamentos que as pessoas têm são os impulsionadores de hormônios que produzem felicidade, principalmente na adolescência, né? Na adolescência é que o adolescente tem esse tipo de estresse sexual, né? Quem ouviu e entendeu bem quando falei em outro episódio sobre relacionamentos dirty, que são os relacionamentos sujos, pôde compreender que os direitos de posse e os direitos de liberdade no relacionamento são dois fatores que irão predominar se o sexo que você pretende realizar ou faz tem a qualidade de dirty ou limpo, que é sujo ou enxuto, ou limpo no caso, né? O enxuto é o limpo no caso, não é tão sujo assim. Pode até ser sujo, porque é normal ainda ter uma sujeira ainda em relação ao ato do sexo, porque algumas pessoas têm nojo ainda, né? Mas é assim mesmo, né? Relacionamento dirty sempre será o tipo de relacionamento que busca promover a libido, masculina ou feminina, em excesso ou em falta, sem o equilíbrio de produção contínua no sistema imunológico e psicológico do companheiro ou companheira, do amigo ou amiga, ou do parceiro ou parceira, ou melhor, do cônjuge, homem ou mulher, esposo ou esposa, ou marido ou mulher no caso, né? O relacionamento enxuto ou limpo, que é o limpo, né? Nem sempre é o tipo de relacionamento que vai garantir o seu equilíbrio sexual, hormonal ou de felicidade. Mas é aquele que pode, ou pelo menos busca, amenizar o conflito de interesse sexual relacionado à perda ou ganho em excesso de hormônios sexuais. Partindo da certeza por diversas evidências que todo relacionamento dirty que mencionei e exemplifiquei inicia, ou até mesmo potencializa o fator que mitiga a produção qualitativa de hormônios ideais de sexo, esse fator é chamado de assédio. Então, o assédio é todo aquele relacionamento sujo que eu tinha falado para vocês e tinha exemplificado em vários tipos de tópicos, né? Que foram os 4 padrões dirty que eu falei. Eles potencializam o fator da produção de hormônios, gente. Então, assim, tem flerte que pode possibilitar uma boa produção de hormônio, até um bom sentimento. Sabe quando você sente o coração em chamas, né? Você fica até apaixonado por aquela pessoa, você está produzindo hormônios, né? E tem gente que se alimenta mais da subjetividade, aí é por isso que é um romance ainda, né? Então não deixa de ser romance, porque você está utilizando a subjetividade para romantizar. Mas enquanto você está romantizando, enquanto você está filosofando no romance que você tem, seja o homem ou a mulher, você pode estar produzindo hormônios e estimulando o sexo do seu parceiro, ou você mesma pode estar estimulando aquilo ou estar programando aquele tipo de estimulação. Partindo da certeza por diversas evidências desse relacionamento dirty, né? O assédio sexual, moral, virtual, por meio de paradoxos, por meio de emulação mental, são fatores que podem potencializar ou iniciar a realização de estímulos negativos para a produção sexual limpa. Então torna-se dirty porque existe muito assédio sexual, moral ou virtual de muitas pessoas, sabe? Ou até mesmo por meio de paradoxo de emulação mental. Às vezes a pessoa pensa a mais do que devia pensar da pessoa e acaba produzindo em si mesma ou em outra pessoa, né, um estímulo negativo para a produção de hormônios ou para a produção sexual. Então, o sexo sujo não é aquele sexo que para você ou para o seu grupo social pode ser considerado nojento, como também o sexo dirty não é justificativa de ser fisicamente sujo ou nojento, e não necessariamente o seu sexo sujo seja limpo. Se é que você entendeu, né? Em poucas palavras, sexo sujo é o sexo sem higienização, sem qualidade física e mental de
de ser sexo. Antes mesmo do ser humano ser produzido, o sistema hormonal realiza a limpeza dos órgãos genitais de forma interna. E o feto tem a sua limpeza biológica, assim como o ser humano, na fase bebê e na fase da primeira infância, necessita da higiene física e durante o labor intelectual da higiene mental para que possa ter um autocuidado para a fase sexual. Na adolescência, a higiene íntima é um fator importante para uma boa vida sexual, assim como a intimidade e o autoconhecimento sexual. A vida adulta é condicionante, pois depende da qualidade da alimentação, dos exercícios físicos e da saúde mental e emocional antecedidas no período de maturação sexual. Portanto, o sexo dirty consiste no ato sexual proveniente do coito com órgãos genitais mal higienizados ou não higienizados, assim como uma vida emocional entre parceiros ou cônjuges de forma psicologicamente proveniente de algum jogo sujo pelas duas partes ou por uma das partes, pelo menos, ou até mesmo de forma externa. Sabe-se que a afinidade do casal pode aumentar com o sexo. Então, se você possui um relacionamento sujo, a sujeira pode aumentar, até mesmo em um outro nicho sexual. O sexo dirty começa até mesmo fora do relacionamento que teve sexo, ou até mesmo antes do relacionamento que teve sexo, pois é através dos estímulos sexuais que são produzidos os hormônios para o sexo propriamente ou proveniente daquele estímulo ser feito. Então, ele ainda pode ser dirty porque pode ter um estímulo de outra pessoa, Porque às vezes tem gente que faz de pirraça, Sexo com outra pessoa. Estimula o outro e ainda faz sexo com outra pessoa. Existem dois tipos de estresse: o estresse do prazer e o estresse que interrompe o prazer. Não em todo caso ou em todo relacionamento esse estresse tem excesso, mas a maioria ou em todos os casos ele é promovido pela falta de algo, principalmente de diálogo e de informação para uma atividade sexual em um relacionamento com qualidade. Acontece que os rapazes e moças produzem hormônios e estímulos sexuais que incitam o hormônio sexual e pelos neurotransmissores, que podem captar e recodificar a personalidade sexual do indivíduo. Alguns jovens, moças ou rapazes, utilizam o flerte, a paquera, o namoro, o sexo casual como maneira de realizar o estresse prazeroso, seja ele do flerte mais inocente até o sexo casual mais devastador. O problema é que nem todo casal jovem tem, sente ou quer ter um relacionamento comunicacional qualitativo para uma boa vida sexual. Independentemente do seu gênero, gosto ou tipo sexual, o autoconhecimento é importante, mas entender e conhecer o parceiro ou parceira que você pretende ter algum tipo de relação e saber melhor definir a relação é importante. Tem gente que ainda confunde namoro com amizade ou flerte com paquera, por exemplo. Tem gente que ainda confunde hétero com gay, gay com hétero, o hétero gay com hétero convencional, o hétero convencional que acha que é gay, ou hétero convencional que é gay e não assume, ou hétero investido com o hétero, tá? Ou lésbica com bissexual e outros tipos de LGBTs, ou pansexual com um gênero binário não identificado. Ou ainda tem gente que se diz totalmente sexuado e confunde quem é assexuado ou demissexual. Se vocês não sabem esses termos, eu posso ainda falar ou não, tá? Eu acho que é o básico aqui, mas vocês podem procurar entender melhor esses tipos de fases. Esses tipos de fases não, esses tipos de gênero, gosto ou tipo sexual, tá? Que são 3 coisas diferentes. Para entender a sua ou o seu colega, amigo, paquera, namorado ou cônjuge, você precisa entender em que ecossistema sexual ele se encontra e se você se encaixa com ele ou ela. Principalmente se você convive com familiares ou amigos que partilham de sentimentos sexuais parecidos ou diferentes dos seus.
E daí começa a definição do sexo lean ou enxuto, que provém de um bom relacionamento com o cônjuge, tá? Como eu já tinha falado anteriormente. O sexo entre homem e mulher é o sexo que é ideal para a saúde hormonal, psicológica e emocional. Mas a vida sexual só pode ser administrada. A vida sexual só pode ser administrada a partir da gestão de nutrientes psicológicos, ou seja, nutrientes mentais ou emocionais necessários que possam manter a chama do amor e da paixão entre os dois acesa. E tudo isso sem precisar de algum jogo sujo pronto para interferir no relacionamento de forma interna ou externa, ou até de forma programada para o futuro. Falar sobre esse relacionamento sexual limpo é difícil, pois tem muitos casais marginalizados da sociedade que têm relacionamentos sexuais próximos ao que é considerado ético e incorruptível, no sentido físico do ato sexual. Por exemplo, existem casais gays que se unem em relações sexuais e que têm uma higienização muito saudável, e casais que são comuns que não possuem uma higienização saudável, até mesmo no sexo convencional. E tem gente que faz de propósito, né? Que é pior ainda. Nem todo casal é assim também, como eu disse. Mas até no segmento considerável ético na sociedade, a hipocrisia sexual de muitos casais é o que tem afetado o prolongamento sexual de casais héteros e homoafetivos ou deixado muitas pessoas solteiras ainda, né? Outro exemplo atípico é o que muito homem e mulher casado solteiro pratica, que é a masturbação. A masturbação é um ato que em excesso causa doenças e afeta a qualidade de vida no ato sexual, ou até mesmo a falta de masturbação também, ou a falta de sexo pode causar doenças. Existem homens casados que sobrevivem bodas de casamento na masturbação. E isso é o pior ópio de qualquer solteiro que quer casar. Outra hipocrisia amorosa. Existem solteiros que só conseguem se casar porque se masturbam. Outros casais que traem os cônjuges ou os parceiros e parceiras pelo fato de estimularem-se sexualmente com outro tipo de pessoa ou objeto sexual diferente daquilo que deveria ser. Existem casais que não se suportam e acabam se estimulando com outra coisa que podem se unir novamente. Mas aquela outra coisa ainda não provém do relacionamento. E às vezes eles optam por uma traição por um tempo para depois voltarem. E o pior é quando não concordam e querem voltarem por causa disso mesmo, né? E isso acontece porque alimentaram isso durante a fase dos solteiros ou durante o período de casados, numa abstinência sexual entre eles ou numa traição programada dentro do relacionamento para apimentar a relação. Outro aliado do sexo sujo é o alto consumo de mídia pornográfica auditiva, visual ou audiovisual. E a intensidade do hormônio sexual de quem adquire outro estímulo fora do relacionamento é alterado e passa a ser um assédio sexual dentro do relacionamento, a inclusão da legalidade ou legitimidade em legalizar, em assumir um compromisso com uma desvantagem emocional que é a pornografia ou até mesmo a procrastinação do sexo do casal, tá? Outro fator do sexo sujo é a estimulação sexual e a omissão de sentimento. Isso é comum entre amigos que apaixonam pessoas e ainda iludem. Outro exemplo é a desvalorização da vida e da reprodução humana. Isso tem consequências regulatórias nos hormônios masculinos e femininos, até naquelas pessoas que sentem-se responsáveis em sentirem autossuficiente com a desvalorização da reprodução humana. Outro exemplo é a continuidade sexual. A continuidade sexual é diferente do prolongamento sexual que eu tinha falado aqui nesse episódio. A vida sexual é como a vida de um produto. Nasce, cresce, reproduz e morre. A vida sexual do indivíduo é a atividade de estímulos sexuais e de realização sexual do indivíduo. Já a vida sexual de um casal
consiste na atividade sexual e realização sexual do casal. Continuidade sexual é o tempo que a interrupção da vida sexual do indivíduo ou do casal tem. Ou seja, a continuidade que eles têm em interromper o sexo ou o tempo que eles têm fazendo sexo durante o relacionamento. Não o ato sexual, o coito, mas durante o relacionamento, a quantidade de vezes em relação ao tempo. Já o prolongamento sexual é relacionado à atividade sexual e à duração do sexo ou do estímulo sexual na relação sexual, ou melhor, em cada coito. Então, é referente ao tempo do sexo, propriamente dito, propriamente feito, tá? Todas essas variáveis de tempo de sexo podem definir o lead time e o takt time do indivíduo ou do casal e assim verificar ou auto-verificar a performance no labor relacionado ao estímulo do prazer no trabalho, né? Então, assim, fora o sexo, no trabalho a pessoa vai ter um estímulo melhor porque o sexo foi bem feito, né? Ou foi bem relacionado a aquela identidade sexual ou aquela personalidade e perfil de relacionamento. Existem outras variáveis importantes, como o humor, a alimentação, a quantidade de impulso do estímulo muscular, o exercício físico de todo o aparelho do corpo humano e o local ou os locais que o indivíduo ou casal realiza a atividade sexual. O ecossistema social, eu confundi a palavra sexual com social. Então, o ecossistema social e o ecossistema emocional são requisitos biológicos para que essas variáveis estejam adequadas e bem reguladas. Em contraparte, o lean manufacture sexual é o sistema de produção sexual de forma enxuta, ou seja, é a produção limpa de hormônios sexuais para a felicidade, o bom humor, a fertilidade, a gestão emocional e a reprodução humana. Portanto, sexo limpo é o sexo fisicamente, mentalmente e espiritualmente higienizados e humanizados, sem sequelas ou cicatrizes de relacionamentos psicológicos, mentais ou físicos que lhe fizeram desestimular os seus hormônios sexuais e de felicidade. Ou pior, lhe fizeram desestimular por meio de traição dentro de amizades, paqueras, namoros ou casamento, até mesmo gerando a possibilidade de infertilizar, né? Porque tem trauma psicológico que pode infertilizar um homem ou uma mulher, né? O sistema enxuto sexual é um sistema de fidelidade conjugal dentro e fora do trabalho sexual. Então, por hoje é só. Estou encerrando a parte básica sobre os conceitos de lean manufacture sexual com vocês. E até o próximo episódio de mais um Mundo Lindo, ok? Por hoje é só, tchau, tchau.